Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. João 6, nós leremos a porção dos versículos 22 a 40. João 6, 22 a 40, a palavra de Deus, santa e inerrante, nos diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por este momento precioso, ó Pai, de nas primeiras horas da manhã desse dia santificado, Senhor, a Tua adoração, estarmos reunidos como igreja, Senhor, para Te cultuar, ó Deus, para elevar nossas vozes em cânticos, em adoração a Ti, Senhor, para elevar nossas vozes em oração, deixando diante de Ti nossos anseios e desejos, Pai, e também, Senhor, para ouvirmos a instrução da Tua santa palavra. E ela está aberta agora diante de nós, e foi lida, Senhor. Que o Teu Espírito aplique a verdade deste livro, Senhor, deste texto que acabamos de ler, aos nossos corações e mentes. De forma, Pai, que sejamos motivados por este mesmo Espírito, impelidos por este Espírito, a praticarmos a Tua verdade, Pai. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meu irmão, você consegue imaginar comigo a euforia que tomaria conta dos cidadãos de Canoas se a melhor das padarias dessa cidade oferecesse seus pães gratuitamente? Você consegue imaginar a euforia que estaria nessas ruas, no seu coração, de receber pão grátis todo o dia, e o melhor dos pães grátis todo o dia? A verdade é que eu posso me identificar com o povo desta narrativa que acabamos de ler aqui. Eu posso me identificar com esse povo que buscava a Cristo atrás de pão.
porque nós precisamos de pão. E precisando de pão, nós buscaremos por pão. Este povo, ele acabara de ver no dia anterior Cristo Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Este povo viu este milagre no dia anterior, a cena que nós acabamos de ler aqui. Ao findar daquele dia, Deus despede os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. E ele sobe para o monte para orar. Aquela multidão que estava ali viu esta cena. Mas durante a madrugada, Cristo vai ao encontro dos seus discípulos no mar, porque os seus discípulos enfrentavam forte tempestade. E ali, Cristo faz o grande milagre de andar sobre as águas, de também Pedro, por fé, andar sobre as águas, mas depois de vacilar, afundar e clamar pela salvação de Cristo, e Cristo lhe estender a mão e lhe salvar naquela hora difícil. Esse milagre, aquela multidão que viu a multiplicação dos pães não viu. Esse milagre quem viu foram os discípulos e todos os leitores do Evangelho de João. Mas no dia seguinte, a multidão acorda pela manhã e procura o Cristo. Afinal, precisam de café da manhã. E eles sabem quem pode transformar alimentos, quem pode multiplicar alimentos. E eles saem em busca de Cristo. Vendo que Cristo não estava ali, a grande pergunta deles: como ele saiu? Pois os barcos ainda estavam à beira do lago. E o único barco que havia partido era o barco dos discípulos. Depois de uma certa confusão na procura, eles resolvem então ir para o outro lado. Chegando lá, encontram Jesus e nós temos então essa narrativa, esse texto que acabamos de ler, esse diálogo maravilhoso de Jesus com eles. Aquela multidão buscava a Cristo. E nós vimos no texto que eles buscavam a Cristo por algumas razões erradas. E muitas pessoas têm buscado a Cristo por algumas razões erradas nos nossos dias. Nos nossos dias as pessoas se voltam para Deus e assim mesmo acabam rejeitando o Evangelho. Nós vamos aprender hoje como buscar a Cristo corretamente através das ações deste povo que buscava a Cristo incorretamente. Nós vamos aprender a buscar a Cristo pelo pão, mas não é pelo pão físico, é pelo pão acróstico. Nós vamos aprender um acróstico hoje do pão. Mas antes que nós realmente entendamos o que o texto quer dizer, é preciso esclarecer algumas coisas. Nós temos um mistério aqui, e o mistério é que ninguém pode vir a Jesus a menos que o Pai o tenha traído. Nesse mesmo capítulo, no versículo 44, você lerá: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Cristo sem que tenha antes o seu coração, a sua vontade mudada por Deus, para então buscar a Cristo. Mas é também verdade que nós encontramos nas Escrituras convites a que busquemos a Deus, a que procuremos ao Senhor, enquanto Ele se pode achar. Então nós temos aqui esse mistério, porque o Cristo que veio para buscar e salvar o perdido é também o Cristo que veio para ser buscado pelo perdido, mas não da forma como este povo buscou. E por isso nós vamos aprender então pelo pão. Pelo pão, não o alimento físico, mas o pão, o acróstico. E então, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a Cristo corretamente, procurando-o pelo motivo correto. Isso nós encontramos nos versículos 22 a 27. Nós encontramos aqui aquela grande multidão buscando a Cristo, porque achavam que Cristo poderia os alimentar com o alimento físico por toda a vida. Na manhã seguinte ao milagre, eles estão famintos, não pelo Cristo Salvador, mas pelo Cristo provedor de pão.
E é atrás disso que eles vão buscar Jesus. É atrás desse pão que eles atravessam o mar da Galileia, talvez apinhados naqueles poucos barcos que haviam ali, muita gente num barco só, arriscando talvez um naufrágio para chegar ao outro lado, para buscar o pão, o alimento físico. Eles estão procurando por Jesus e encontram Jesus do outro lado. O diálogo de Jesus com eles é interessante, porque ao encontrar Jesus, eles fazem a seguinte pergunta. Versículo 25. Mestre, quando chegaste aqui? É interessante que eles perguntam quando, mas nós podemos perceber que o coração deles estava perguntando como. Eles não viram como Jesus pudesse chegar do outro lado, mas perguntam a Jesus quando ele chegou aqui. A resposta de Jesus é ainda mais enigmática, porque no versículo 26 Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus vê o coração, e na pergunta deles, Jesus já percebe o que está no seu coração, no coração daqueles homens. E eles querem o alimento físico, o alimento que vai trazer a eles satisfação das suas necessidades. Jesus então diz: vocês não estão me procurando porque viste sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram, e hoje vocês querem o mesmo novamente. Aqui, se Jesus tivesse feito a coisa politicamente correta dos nossos dias, talvez, usando alguns homens de Deus que nós temos nos nossos dias, Jesus teria dito algo parecido assim para eles: olha, eu cheguei até aqui porque durante a madrugada eu usei os meus poderes sobrenaturais para caminhar sobre as águas. E também o meu poder de caminhar sobre as águas eu também usei para fazer com que a tempestade cessasse e que imediatamente nós fôssemos levados do meio do mar da Galileia até a margem do rio, do mar. Mas Jesus nem sequer cita este milagre na sua resposta a eles. Ele vai direto ao problema. Ele não está preocupado com a sua fama. Ele está preocupado com o coração daqueles homens que estão perdidos. E vocês não me procuraram porque viram sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. Jesus não menciona o milagre, Jesus não está preocupado com sua fama, ele quer saber do coração daqueles homens, e ele expõe o motivo pelo qual eles buscaram a Cristo. E no versículo 27, Jesus ensina que o maior trabalho deve ser por aquilo que tem valor eterno. Tenha como prioridade o que te leva para a vida eterna. Ele diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E não há selo maior do que aquele que o Filho de Deus tem de Deus o Pai, porque o Pai selou o Filho por meio da sua palavra, por meio das Escrituras do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias, da vinda do Filho. E o selo é o testemunho de Deus na vida do Filho Jesus Cristo. E esse selo autentica a afirmação que Cristo faz de não apenas ser o Messias prometido, mas de também ser o próprio Filho de Deus prometido. Aqui está outra afirmação politicamente incorreta para os nossos dias de Cristo Jesus. E essa afirmação do nosso Senhor é a afirmação que ele já fez no capítulo 5, quando ele diz que ele é o pão da vida. Quando ele diz, eu sou. Na língua grega, não se usa o pronome antes do verbo. Normalmente, quando se vai usar o verbo, se usa apenas o verbo, porque os verbos já estão conjugados nas pessoas. Então, quando se fala eu sou, se fala sou, apenas isso.
Mas Jesus Cristo aqui, ele usa eu sou. Para dar ênfase, ele usa o pronome antes do verbo. E ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O pão de Deus que desce do céu para dar vida ao mundo. Muitas pessoas buscam a Deus para satisfazer as suas necessidades, para que Cristo cumpra aquela lista de desejos das suas orações cotidianas. E é fácil de nós fazermos um exercício para vermos se nós estamos tão distantes deste povo que buscava a Cristo por alimento físico. É só nós lembrarmos da nossa oração de hoje pela manhã. Qual foram os nossos pedidos nesta manhã? Será que nossos pedidos foram pedidos preocupados com o reino de Deus, com a vida eterna? Ou nós apenas deixamos diante dele a lista da porta da nossa geladeira? Aquilo que falta lá, Senhor, está faltando. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Esse povo buscava a Cristo de forma incorreta porque buscava a Cristo por alimento físico apenas. E nós devemos buscar a Cristo porque Ele é o alimento de sustento eterno. E esse é o motivo correto de se buscar a Cristo, porque Ele tem e é o alimento de sustento eterno. Assim, meu irmão, busque a Cristo, procurando-o pelo motivo correto, pelo alimento de sustento eterno, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a letra A do nosso acróstico, haja pelo modo correto. Dos versículos 28 a 34 nós temos isso. Eles se dirigiram a Cristo e perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Afinal, Cristo disse: trabalhar e não pela comida. E eles entenderam, como acontece corriqueiramente, entenderam errado as palavras de Cristo. E agora eles querem saber o que nós devemos fazer então para realizar as obras de Deus. E a resposta de Cristo é maravilhosa mais uma vez e intrigante, porque ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós não buscamos a Cristo agindo pelas nossas obras, mas agindo pela fé. E é isso que Cristo responde a eles: não há obra que vocês façam para fazerem a obra de Deus. Não há nada que vocês possam realizar para que a obra de Deus seja feita. Quem faz a obra de Deus é Deus. Agora, pela fé, nós podemos fazer a obra de Deus. E é pela fé que a igreja faz a obra de Deus. É pela fé que nós, cada um de nós, faz a obra de Deus. Eles estão preocupados porque a religião judaica era baseada nas obras. Eles achavam que Deus havia lhes dado a lei para que, ao cumprirem a lei, eles fossem abençoados pela sua obediência. Mas nós vemos na carta de Paulo aos Romanos que a lei não foi dada para isso. A lei foi dada para avultar o pecado do homem. Ou seja, a lei demonstra que somos completos pecadores, totalmente pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O judeu não entendia isso. Então ele pede a Cristo: nos mostre o que nós precisamos fazer, quais as obras que nós devemos fazer para realizar então as obras de Deus. E a resposta de Cristo é essa: é pela fé, não é pelas obras. As palavras do nosso Senhor indicam que a obra de Deus é de Deus e não do homem. A obra é dele e não nossa. Nós somos inseridos pela fé em Cristo Jesus nessa grande e maravilhosa obra. E essa é uma resposta que nós temos
aquilo que nós recebemos de Deus, a ação de Deus. Nunca Deus está em dívida com o homem. Nunca nós fazemos algo que coloque Deus em dívida a ponto de Ele ter que fazer algo em nosso favor por conta daquilo que nós fizemos. É Ele que sempre age em primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor a Deus é uma resposta ao seu amor. Não é a causa do amor dele por nós. E Cristo deixa isso claro nesse diálogo com esses irmãos aqui, com esse povo. E isso é realmente incrível. Incrível porque eles parecem pedir uma grande obra e um milagre magnífico. Observe o versículo 30, quando eles dizem assim: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. A resposta de Cristo, mais uma vez, causa neles o entendimento incorreto do que ele estava falando. Ele está dizendo, não é por obras, é por fé. E eles entendem o quê? Nós temos que ter fé em você. Então mostre quais são os teus feitos. O que você fez para que nós creamos em ti? Não é interessante que no dia anterior eles tenham visto Cristo multiplicar 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar 5.000 pessoas? E agora eles estão pedindo mais sinais. E eles são tão ousados no seu pedido que eles lembram do maná no deserto, do pão do céu, que Deus alimentou o seu povo por 40 anos no deserto. Agora, veja que na pergunta, na afirmação deles, eles não citam Moisés. Eles dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Mas a resposta de Jesus no versículo 32, Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Esse diálogo parece que Cristo está constantemente corrigindo o pensamento errôneo que eles têm a respeito de Deus. Eles não falam, mas Cristo mais uma vez vê o seu coração. E ele sabe que quando eles dizem, nossos pais comeram um maná no deserto, eles estão dizendo, Moisés alimentou nossos pais no deserto. E Cristo diz para eles, não foi Moisés, foi Deus quem vos deu o verdadeiro pão do céu. A ousadia deles é tanta que parece que eles estão dizendo para Cristo, para que nós creiamos em ti, você precisa pelo menos nos alimentar por 40 anos com esse pão que você multiplicou ontem. Pelo menos por 40 anos, para que Cristo se iguale talvez a Moisés diante deles. A ousadia deles é tremenda. A falta de entendimento é incrível. E o fato aqui é que Cristo, mais uma vez, corrige o pensamento deles, dizendo, versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele está falando dele mesmo. Ele, o Filho de Deus, que desceu do céu e dá vida ao mundo. De forma que, em primeiro lugar, nós vimos que nós devemos procurar a Cristo pelo motivo correto, pelo alimento de sustento eterno. E, em segundo lugar, agindo pelo modo correto, pela fé e não pelas obras. E, em terceiro e em último lugar, para buscar a Cristo corretamente, objetive a perfeita comunhão com Cristo. As palavras de Cristo, dos versículos 35 a 40, são maravilhosas. São desafiadoras, intrigantes, mas consoladoras e confortantes para aqueles que buscam a Cristo e objetivam esta perfeita comunhão. Na resposta, Jesus deixa muito claro para eles que ele está falando não de pão físico, mas de pão espiritual. E é ele quem é esse pão espiritual. É dele que vem, e aquele que vem a ele e que se alimenta dele nunca mais terá fome.
não precisará de alimento todos os dias, mas de um alimento que dura para toda a eternidade. Em Cristo Jesus nós somos completamente abençoados. Em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Cristo Jesus é plenamente suficiente para a nossa vida, tanto aqui na terra quanto na vida futura. Ele é tudo o que nós precisamos, de forma que se nós temos Cristo, nós temos tudo. E se nós não temos Cristo, nós não temos absolutamente nada. Ele é o alimento de sustento eterno. Ele é o verdadeiro pão do céu. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ir a Cristo pela fé. Ir a Cristo entendendo que ele é o pão do céu, o pão que veio do céu, e que ele é a única provisão suficiente para toda a nossa vida, para toda ela. No versículo 36, Jesus mais uma vez observa a incredulidade deles, dizendo: porém eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Aqui nós temos algo maravilhoso, principalmente para os nossos dias, onde as pessoas imaginam que para que alguém vá até Cristo, ele precise ver sinais. Ele precise ver as maravilhas que Deus faz para que ele vá a Cristo. E Cristo diz: vocês viram e mesmo assim vocês não creem. Porque a fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eles viram um milagre maravilhoso que é bem provável que nós passemos a nossa vida inteira e nós não vejamos algo parecido. Mas nós cremos. Diferente deles, nós cremos nesse Cristo. Porque Ele se manifestou a nós. Porque ouvimos a Sua palavra. Porque demos atenção à Sua palavra. E porque essa atenção, esse ouvir da palavra, o Espírito Santo gerou fé em nosso coração, em nossa mente, de forma que nós cremos em Cristo Jesus. E mesmo que nós não vejamos este grande milagre, não tenhamos visto esse grande milagre da multiplicação dos pães, nós cremos. Eles viram e não creram. Nós não vimos e cremos. Que maravilha, meus irmãos. Que consolo nós temos aqui. Nada os levou à fé. Eles persistem na sua incredulidade. Eles persistem na incredulidade. E a razão para isso, para essa incredulidade, ela não é muito palatável, mas ela é a grande verdade. E nós encontramos ela na resposta de Cristo a partir do versículo 37. Quando Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixa claro que todo aquele que o Pai lhe deu, esse irá até ele. Não são todos os homens que irão a Cristo, mas aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai. Não é palatável esta verdade, nós sabemos disso. As pessoas querem trabalharem para a sua salvação. Os homens falam da graça de Deus, a graça de Deus, cantam a graça de Deus, mas não querem a graça de Deus na sua vida. Querem as suas obras para conquistarem a graça de Deus. Mas aí não seria graça, seria salário, seria pagamento. Graça é o que nós recebemos sem merecimento algum. Graça é o que nós recebemos sem termos feito nada para termos aquilo. E é isso que Deus nos dá em Cristo Jesus, graça. E Cristo diz então que todo o que vir a Ele, que foi dado pelo Pai, virá a Ele. E aqui está um conforto maravilhoso, porque Ele diz assim: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Aquele que vai até Cristo Jesus, aquele que diante de Cristo Jesus vai a Ele buscando não alimento físico, mas buscando a verdadeira salvação, arrependido de seus pecados, com o coração contrito, quebrantado diante do Senhor, arrebentado, confessando a Ele todos os seus pecados, as suas dificuldades, a sua insuficiência em fazer a vontade de Deus, esse não será despedido de mãos vazias, não será lançado fora, não, será acolhido por Cristo Jesus, porque faz parte dos eleitos de Deus. Será limpo, será justificado, será salvo, receberá a vida eterna. No versículo 38 diz: por quê? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nossa segurança não está no nosso relacionamento com Deus, mas a nossa segurança está no relacionamento de Cristo com o Pai. É porque Ele veio para fazer a vontade do Pai que a nossa salvação é certa. O Pai nos deu a Cristo, e porque Ele ama o Pai, tem perfeita comunhão com o Pai, é que Ele não faz nada diferente da vontade do Pai, e por isso nós estamos seguros. Não pelo nosso relacionamento, mas pelo relacionamento da Trindade, pelo relacionamento do Pai e do Filho. E Cristo diz no versículo 39 que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A promessa é de salvação, a promessa é de vida eterna, e o que mais nós precisamos senão isto? Cristo não veio, meus irmãos, para que nós tenhamos na nossa mesa mais variedade de pão. Cristo não veio para que nossas mesas estejam mais fartas, nossas geladeiras mais cheias. Não foi para isso. Cristo veio para nos livrar da condenação do pecado. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, completamente alheios à salvação, completamente alheios ao reino de Deus. E Cristo nos ressuscitou, Cristo nos trouxe vida, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Era disso que nós necessitávamos. É claro que uma geladeira cheia, que uma mesa farta, são bênçãos que nós recebemos de Deus, porque Ele sabe que enquanto aqui nós precisamos desses alimentos. E foi isso que Ele ensinou também. E por isso Ele disse que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E estas demais coisas, alimento, moradia, vestimenta, nos serão acrescentadas por Ele. Ele sabe das nossas necessidades. Mas o nosso grande problema é o nosso pecado. E Cristo veio para consertar isso. Muitas pessoas buscam um Salvador que esteja de acordo com a interpretação distorcida que eles têm das Escrituras. E nós sabemos que muitos têm interpretações bem equivocadas das Escrituras. As pessoas querem dar crédito a homens, querem dar crédito a Moisés como aquele povo, querem dar crédito às suas próprias obras. E quando vão a Cristo, vão como se estivessem indo ao gênio da lâmpada, onde eles esfregam ali e Cristo então vai lhes conceder 3 ou mais desejos. Cristo não é um gênio da lâmpada. Cristo é o Salvador do mundo, o pão da vida, que desceu do céu para dar vida aos perdidos. Assim, busque a Cristo. Em primeiro lugar, lembre do pão, procurando pelo motivo correto o alimento de sustento eterno. Em segundo lugar, agindo de modo correto, pela fé e não pelas obras. E em terceiro lugar, objetivando a perfeita comunhão com Cristo, aqui
e na eternidade, o nosso lugar de descanso final. Que nosso Senhor nos abençoe e que nós provemos desse alimento de sustento eterno. Amém.